Olá, sejam muito bem-vindos ao Ligado na Universidade, o programa da TV USP de Bauru que mostra tudo o que acontece aqui no campus, onde funciona a FOB e também o Centrinho. No programa de hoje a gente vai falar sobre a Prefeitura do campus, que está sob nova direção. Os campi universitários contam com um órgão fundamental para a administração, a Prefeitura do campus. Composta por várias divisões, ela tem como objetivo principal manter toda a estrutura das unidades de ensino. Cabe à Prefeitura, por exemplo, ações de manutenção, reformas e vigilância, assim como a promoção de atividades esportivas e socioculturais. Em Bauru, a Prefeitura do campus da USP foi implantada em 1986. Estamos recebendo aqui o novo prefeito do campus da USP de Bauru, o professor José Henrique Rubo. Professor, primeiramente, parabéns por ter sido escolhido como novo prefeito. Boa sorte para o senhor e obrigado por estar aqui conosco hoje. Eu que agradeço. Professor, antes da gente falar sobre os planos, metas, queria que o senhor falasse um pouquinho sobre o senhor. O senhor nasceu em Bauru, se formou aonde? Na verdade, eu sou nascido em São Paulo. Né? Capital mesmo. São Paulo, capital. Meu pai era funcionário da universidade na década de 50, 60, e ele trabalhava na Faculdade de Medicina Veterinária, né, na época. E São Paulo é uma cidade muito grande, difícil às vezes, de criar criança, essas coisas. Meus pais decidiram mudar de lá, e acabamos vindo para Bauru, porque Bauru tinha uma unidade da USP também. Então ele veio transferido para a USP transferido para cá, né? Na época era o diretor da faculdade, era o professor Luiz Ferreira Martins, certo, que ele já tinha conhecido, porque o professor Martins era da Faculdade de Medicina Veterinária em São Paulo. Então aí conseguiu-se fazer uma transferência com uma troca de uma funcionária daqui de Bauru que foi para São Paulo. Para São Paulo. Quantos anos mais ou menos o senhor tinha quando veio para Bauru, professor? Quando eu cheguei em Bauru eu tinha 11 anos. Então é bauruense de coração. Foi num dia 23 de dezembro. Nossa, lembra até a data certinho. Isso. Considera-se bauruense de coração, 1971. Considera-se bauruense de coração? Sim, os amigos todos, né, que eu formei são daqui de Bauru. Né? E professor, então o senhor tem esse DNA FOB, né, DNA da USP. Como que foi para escolher a odontologia? Odontologia é algo que já faz parte da minha vida há muito tempo. Pelo próprio fato do meu pai ter vindo, né, transferido para cá, para essa unidade, então eu já conhecia a odontologia muito cedo. Eu lembro, inclusive, o primeiro dia que meu pai me trouxe aqui para ver como que era o campus, né? Então eu conheci há muito tempo mesmo a FOB. E aí eu, com 13, 14 anos, os meus pais queriam que eu tivesse alguma atividade além da escola, né? Certo. E aí eu comecei a trabalhar como auxiliar de técnico no laboratório de ortodontia daqui da FOB, né? O chefe de departamento na época era o professor Décio Martins, né? E permitiu que eu ficasse ali aprendendo com um técnico chamado Cícero, né? O Cícero, inclusive, depois, ele é nome de rua no bairro Geisel, né? E eu fiquei ali um tempo, 2 anos, com o Cícero Bispo de Souza, no laboratório de ortodontia. E depois disso, eu encontrei com o tio Gastão, né, o superintendente do Centrinho, e ele também me conhecia, encontramos ali na rua, ali na frente do tio de guerra, mais ou menos. Ele falou assim, que ele precisava de gente no Centrinho para trabalhar no laboratório de prótese. E aí negociamos, aí eu passei 2 anos então na horta e mais 2 anos no Centrinho como auxiliar de técnico também. Mas isso o senhor não tinha feito faculdade ainda? Antes da faculdade, eu era adolescente ainda, né? E nesse meio tempo minha irmã acabou passando no vestibular de odontologia. Aqui também? Aqui, né? E eu estava a minha ideia era fazer engenharia, que era meu ideal era fazer engenharia mecânica. Tentei algumas vezes, acabei não passando no vestibular. E então eu morava a 1 quadra da escola, né? Eu tinha minha irmã que já tinha comprado todo o equipamento, todo o material. Eu não gastaria nenhum
não teria nenhum gasto extra por conta de fazer a faculdade, não teria que morar em república, né? E conhecia já bastante pessoas, vários professores. A área, conhecia a área também. Conhecia tudo. Assim, bom, então esse é o caminho, vamos seguir, vamos cair na realidade, vamos fazer odontologia. E foi assim, algo que eu fiz com prazer, gostei, né? E no fim das contas, o que aconteceu foi que, como eu tinha essa tendência para a engenharia, toda a minha pesquisa hoje eu faço contando muito com o apoio dos meus colegas engenheiros, né? Inclusive o professor Edson Capello, lá da Unesp, que é o diretor da Faculdade de Engenharia, que é um grande parceiro e coautor de algumas pesquisas minhas. Você é engenheiro da boca, então. Mais ou menos, foi por aí. Professor, o senhor então fez a graduação aqui na FOB, como foi a sua carreira acadêmica? Foi toda aqui na FOB também? Foi toda na FOB, porque eu acabei fazendo a graduação aqui, me formei em 84, né? No final da graduação, eu já tinha sido convidado para continuar como professor. Certo. Né? Aí, em 1985, durante o ano de 85, eu fiquei em São Paulo trabalhando, né? E no início de 86 eu já voltei para Bauru para começar o mestrado e já como professor. Na época, a gente era contratado como auxiliar de ensino, né? Que é um estágio da carreira que hoje praticamente não existe na universidade. Tinha essa possibilidade, né? Existia a possibilidade de entrar como auxiliar de ensino, depois professor assistente, que é o mestre, depois professor doutor. Então eu fiz todas as fases da carreira, desde o auxiliar de ensino até hoje, que eu sou professor associado. Aí o senhor fez mestrado e doutorado aqui. Mestrado e doutorado. O senhor passou uma época no Canadá também, né, professor? Se eu não me engano, 2 anos. Como foi essa experiência? E o que o senhor foi fazer lá? 2 anos no Canadá foram muito bons. Também, quando eu entrei na faculdade como professor, era um objetivo meu de ir para o exterior, fazer alguma coisa que pudesse dar um diferencial na minha carreira. De novo, passa pela minha irmã a história, porque ela fazia... como ela estava mais adiantada, ela fazia já o doutorado, ela estava fazendo doutorado sanduíche, ela foi para a Suécia, na época, em Gotemburgo, né, onde estava florescendo toda a pesquisa sobre implantodontia. E eu fui fazer uma visita para ela, uma visita que, na verdade, eu estava indo para a Itália para visitar um professor que trabalhava com oclusão, né? E resolvi aproveitar essa viagem também para ir visitá-la em Gotemburgo, porque em Gotemburgo estavam os professores Thomas Albrechtson e o professor George Zarb, que estavam escrevendo um livro, né? Sobre implantodontia, né? E o professor George Zarb é do Canadá, de Toronto. Então eu fui para lá, conheci o professor Zarb, conversamos e ele falou, olha, o dia que você quiser ir para Toronto, está aberto. Então eu voltei, passou mais um tempo, terminei meu doutorado, aí eu fui conversar com ele novamente e deu certo de eu ir para Toronto em 96. Acredito que foi uma experiência enriquecedora, né, professor? Foi muito bom, né, trabalhar. Eu fui numa condição até especial, porque eu era um professor visitante, eu trabalhei como professor, né, atendia alunos, ia para a clínica, né, tive a oportunidade de dar aula numa faculdade do exterior. Ok, professor, vamos fazer nossa primeira pausa. O Ligado na Universidade volta já já. Estamos de volta com o Ligado na Universidade, recebendo hoje aqui o professor José Henrique Rubo, que é docente da FOB e o novo prefeito do campus da USP de Bauru. Professor, vamos falar de alguns pontos práticos. A gente sabe que esse ano, de novo, vai ser um ano de limites financeiros, né? Que não vai ser um ano que a gente vai poder esbanjar, tá todo mundo sabendo disso. Como que vocês pretendem lidar com essa questão aqui na prefeitura do campus, professor? Olha, na verdade eu sou bastante otimista com relação a essa questão. Certo. Tá? Eu vou explicar para você por que eu vejo isso com otimismo. Porque
a crise, quando ela nos pegou, né, ali em 2012, 2013, a universidade estava com as contas desequilibradas. Sim. Tá? Essa crise, né, que foi uma crise econômica, foi do país e que gerou, né, uma queda muito acentuada do ICMS, tá? Ela gradativamente está sendo superada. Ao mesmo tempo, a universidade foi forçada, foi obrigada a fazer ajustes. Sim. Tá? E esses momentos de crise, eles são importantes justamente por isso, porque você é obrigado a tomar decisões, tomar atitudes para poder contornar o problema. Tá? Então a universidade não se furtou a fazer isso, fez a lição de casa, né? Fez os cortes necessários que foram doloridos, né? Foram cortes significativos que tiveram que ser feitos, mas isso ajustou as contas da universidade. Tá? De forma que agora nós estamos vendo a crise sendo superada e a arrecadação do ICMS novamente crescendo. Agora veja o que acontece. No passado nós tínhamos contas desequilibradas e ICMS em queda. Hoje nós temos ICMS em ascensão e as contas equilibradas. Então a diferença que vai dar agora, tá, da arrecadação do ICMS vai ser muito mais significativa, uma vez que as verbas da universidade são calculadas em cima de uma porcentagem do ICMS. Então, quanto mais alta a arrecadação do ICMS, maior a arrecadação ou a verba da universidade. Então, eu vejo isso agora como um momento muito bom, quer dizer, a perspectiva é boa. Nós temos condições de receber um aporte financeiro até melhor do que aquele que nós tínhamos antes da crise. Tá? Então eu não vejo de forma pessimista, não. Eu sou otimista com relação a isso. Eu acho que vai ser um período de melhores condições, de mais controle, inclusive, dos gastos, né? Com mais recursos e mais controle. Então é um momento bom. E que não se esqueça essa lição que ficou, né, professor? Exatamente. De equilibrar gastos e equilibrar custos, né? Exatamente. Tanto que o professor Varran, quando esteve aqui em Bauru, na posse do professor Carlos, ele disse muito da questão do crescimento do campus. Ele acredita muito no crescimento aqui do campus da USP de Bauru, né, professor? Sim, eu acho que é algo que é inevitável, né? Esse momento é algo que não dá mais para segurar. A gente, quando fala de crescimento de campus, aqui a gente tem uma questão bastante sensível, que é a questão do estacionamento. A comunidade interna sabe bem disso. Como que vocês pretendem lidar com essa questão, professor? É expandir estacionamento ou incentivar outras formas de mobilidade? Nós temos que pensar em qual que é o objetivo, qual que é a finalidade da universidade. A finalidade da universidade é ensino prioritariamente, né? Nós temos ainda as outras áreas de atuação da universidade, que é pesquisa e extensão, né? E extensão à comunidade. Então, mas esses são os objetivos da universidade, né? Estacionamento, a bem da verdade, não é uma finalidade da universidade, né? A universidade quer e deseja e faz o possível para dar as melhores condições de trabalho para a comunidade da uspiana, quer dizer, nós queremos que as pessoas trabalhem aqui, se sintam bem, tenham conforto, tá? Mas nem sempre nós temos disponibilidade até de espaço para acomodar carro, né? Então a sociedade nossa, ela é feita hoje, né, todo o nosso transporte é baseado em automóveis, né? Tanto que essa um veículo pessoal. Estacionamento não é um problema só do campus, né? A cidade inteira sofre com esse problema. A cidade inteira sofre com esse problema e nós ainda temos alguns espaços, né, que não são muitos, então a gente consegue aumentar o número de vagas de forma muito limitada, né? E é preciso lembrar também que nós ainda somos um campus privilegiado. Sim. Que existem diversos campi que não possuem estacionamento, tá? Por exemplo, Faculdade de Direito Largo São Francisco. Não existe estacionamento, né?
Então as pessoas têm que cuidar do seu próprio estacionamento. Então aluga vaga em estacionamento e é isso que as pessoas, né, dessa forma que se acaba resolvendo. O entorno do nosso campus ainda tem uma boa quantidade de espaços para estacionamento. Mas e a questão da segurança? A questão da segurança não é só responsabilidade da universidade, né? A questão da segurança passa primeiramente pelo próprio indivíduo, pelo cidadão. Segurança primária. Sim. E, a despeito disso, nós, dentro do campus, fazemos também aquilo que é possível para manter a segurança externa, colaborar com a Polícia Militar para que a segurança externa seja efetiva através de todas essas câmeras de segurança que nós colocamos, as rondas que são feitas, né, o contato muito próximo que nós temos com o comando da Polícia Militar, que podem dar uma ajuda para que esta região onde nós estamos seja o mais segura possível, tanto para pedestre quanto para aqueles que têm os seus veículos estacionados aí na rua. Professor, outro ponto é a questão ambiental mesmo. Essa última gestão foi bastante marcada por isso, projetos, incentivos à questão ambiental. Podemos esperar uma continuidade agora? Sim, graças a Deus eu tive a oportunidade de estar à frente desse projeto da gestão ambiental enquanto fui o vice-prefeito do professor Laures, né? Ele me colocou como presidente da comissão e eu pude acompanhar todo o trabalho que foi feito até agora. O trabalho está sendo realizado. É óbvio que durante uma transição, né, de gestão de reitor acaba tendo alguma solução de continuidade no processo, mas o trabalho que vem sendo feito, ele continua. Nós temos uma política de gestão ambiental que é da universidade, tá? Um plano diretor ambiental que é também da universidade, mas cada campi da universidade deve fazer o seu próprio plano diretor. E nós estamos trabalhando para que esse plano diretor esteja pronto. O importante desse plano diretor é que ele está sendo construído pela própria comunidade do campus. Nós fizemos as consultas, montamos os grupos de trabalho para que cada um possa atuar nas diversas áreas. Então nós temos a área que vai cuidar das águas, efluentes, emissão de gases, fauna e flora, energia elétrica, transporte, administração, resíduos, né? Tudo isso. São 9 áreas. São 9 áreas que estão sendo trabalhadas pela própria comunidade. Nós estamos agora iremos apresentar um cronograma de trabalho, para que esses grupos de trabalho possam ter uma diretriz, né? E isso vai seguir, e o que fica, né, de importante disso é que é um plano que floresce da comunidade, não é algo que vem de cima para baixo. Sim. Nós não estamos fazendo isso para agradar a reitoria, nós estamos fazendo isso porque nós estamos preocupados com o nosso local de trabalho, né, com o nosso bem-estar. E isso certamente vai ter continuidade e vai ser duradouro. Ok, professor, vamos fazer mais um breve intervalo. O Ligado na Universidade volta já já. Estamos de volta com o Ligado na Universidade, hoje recebendo aqui o José Henrique Rubo, que é o novo prefeito do campus da USP de Bauru. Professor, no finalzinho do último bloco, o senhor falou um pouco sobre vice. O senhor foi o vice do professor Laures, né, nesses últimos 4 anos. O que aprendeu nesse tempo lá que vai usar agora, professor, como prefeito? O professor Laures, ele tem uma linha de atuação muito tranquila, né? Então, e muito séria e muito coerente. Então, essa coerência, né, e essa tranquilidade é que o dirigente precisa ter, né, para poder lidar com as demandas que vão surgindo no dia a dia. Então, existem diversas demandas do campus, né?
Eu entendo a prefeitura como um órgão auxiliar que está aqui realmente para oferecer boas condições de trabalho a todos, né? Mas, de qualquer forma, nós precisamos ter diretrizes e coerência no segmento dessas diretrizes. Nem sempre a gente consegue dizer sim para tudo, né? Mas, dentro do possível, nós vamos resolvendo os problemas e nós temos que nos antecipar aos problemas. Então, a melhor coisa que existe para uma prefeitura é não ser percebida, né? Ninguém percebe como juiz de futebol. Quanto melhor o juiz, menos se percebe o juiz e mais se vê o jogo. E é isso a prefeitura. A prefeitura ela precisa funcionar, então ela precisa se antecipar a tudo o que ocorre para que ninguém note nada de desconforto, de diferença. Porque se acontece, aí sim a prefeitura aparece, né? Olha, poxa, não funcionou isso, não funcionou aquilo, deu um problema ali, a culpa é de quem, é disso e daquilo. Então, o nosso trabalho é fazer essa antecipação e garantir que tudo ocorra da melhor forma possível. Ainda falando sobre vice, a vice do senhor será a professora Thaís Marchini, certo? Fala um pouquinho sobre ela, professor. A professora Thaís foi uma surpresa grata para nós de tê-la como vice-prefeita. Ela vem da disciplina de odontopediatria, né? Também contratada pelo Centrinho, né? E ela, além da própria capacidade que ela tem, né, é uma pessoa bastante atuante, bastante séria nos seus compromissos, ela é uma mulher. Então nós temos uma mudança, né, de visão, né, de trazer também para dentro de todos os órgãos administrativos a figura feminina. Não é trazer porque vamos fazer uma concessão à mulher, né? É trazer a pessoa que tem a competência para fazer isso, independente de gênero. Então isso é que é o objetivo de todos nós, tá? Evitar que nós fiquemos colocando só mais um administrador, né? E sem verificar as competências. Então a competência está acima de qualquer outra coisa. Sim. E a professora Thaís, eu tenho certeza que vai desenvolver com bastante propriedade a função de vice. É a primeira vez, professor, que tem uma vice-prefeita mulher? Sim, é a primeira vez. Entendi. Professor, só para a gente encerrar, então, eu queria que o senhor mandasse um recado. Com base em tudo isso que a gente conversou, o que as pessoas podem esperar dessa nova gestão do professor Rubo? Bom, algumas pessoas me conhecem já, sabem como que é a minha atuação, né? Eu pretendo levar a minha gestão de forma a oferecer para a comunidade boas condições de trabalho, tá? Oferecer aos dirigentes das unidades que já estão aqui, né, no caso a FOB, o HRAC, nós vamos ter aí o hospital, a Faculdade de Medicina, o curso de fonoaudiologia, possivelmente outros cursos que virão, né? Nós temos que oferecer a esses dirigentes também a nossa disposição em ajudar, né? A nossa disposição em trabalhar em conjunto, né? Isso precisa ficar sempre no topo da nossa preocupação. O professor Carlos, que é o diretor da FOB, eu tenho que falar isso, foi meu aluno, que ele é mais novo do que eu, né? Infelizmente, eu sou mais velho, né? Mas assim, nós temos uma boa relação, sempre tivemos uma relação muito boa. Isso é fundamental, né, professor? Isso é fundamental. Então, quando a gente trabalha num campus pequeno como esse, né, a inter-relação pessoal é muito importante, né? E nós temos condições de fazer um excelente trabalho. Então nós vamos continuar nessa linha de ter uma atuação coerente, como vinha sendo, como já foi no passado, e coerente com diretrizes, seguir essas diretrizes
para que nós não fiquemos dependentes de uma vontade de um ou de outro, ou do bom humor de um ou de outro, né? Nós precisamos ter uma linha de trabalho, uma linha de raciocínio, nos mantermos nessa linha, né? E seguindo, né, a diretriz central que é da reitoria. Professor, mais uma vez, obrigado por ter aceito o nosso convite. Boa sorte aí nessa missão. Obrigado. O Ligado na Universidade de hoje fica por aqui. Esperamos que tenham gostado e até a nossa próxima edição.